Olá, amigos e amigas, bem-vindo ao módulo de planejamento eleitoral. Quando a gente fala de planejamento, é necessário entender onde é que a gente usa esse planejamento, como é que essa ferramenta pode ser importante dentro de uma campanha eleitoral. Mas mais do que isso, a primeira coisa a se entender é que a gente já faz planejamento no dia a dia. Então, quando você sai de casa, por exemplo, e quer ir ao trabalho, você estipula quanto tempo você quer gastar, se você vai de carro, se você vai de bicicleta, se você vai a pé, se o seu carro tem combustível que dá para chegar até o trabalho ou até o local que você vai. Enfim, quando você vai construir uma casa, quando você vai construir alguma coisa, você estipula quanto dinheiro você tem, quanto tempo isso vai demorar, o que é necessário de mão de obra. Então esse processo de planejar a vida, ele já acontece e não poderia ser diferente na sua proposta eleitoral, ou seja, a sua candidatura, talvez o evento mais importante da sua vida profissional, você não poderia deixar o planejamento de fora. Então, esse planejamento ele tem uma função que é de otimizar esse tempo e esse recurso que você tem para poder chegar a um objetivo que é a sua vitória. Mas veja só, as eleições têm se equiparado muito nos últimos anos. O próprio regramento eleitoral, a legislação eleitoral, ela tende a fazer com que as campanhas sejam mais iguais, sejam mais equilibradas. As variáveis que nós temos numa eleição, elas são basicamente duas. Nós temos tempo e temos recursos financeiros. Ora, se o tempo é igual para todo mundo tem 24 horas e todo mundo tem, do dia que começa a eleição até o dia da eleição, o dia do voto, esse tempo é igual para todo mundo, esse tempo não muda. Então, se você tem o mesmo tempo, o tempo passa a não ser uma variável tão importante. A única forma que você tem para fazer com que o tempo ganhe rendimento é acordando mais cedo do que o seu adversário ou dormindo mais tarde. Bom, a outra variável é o recurso financeiro, mas a própria legislação eleitoral já deu uma determinação de que o recurso financeiro só pode chegar até o teto. Então todo mundo, por mais que queira gastar, só pode gastar até aquele limite. Ora, se o tempo é um recurso que todo mundo tem igual, e se o dinheiro, o recurso, é uma variável que está também limitada a um patamar, a única coisa que se pode fazer é otimizar essas duas variáveis. Então o planejamento serve para isso. Você deve estar se perguntando agora como é que é possível fazer para iniciar esse planejamento eleitoral. Então veja só, uma das questões fundamentais para quem está trabalhando com planejamento ou quem quer planejar a sua campanha é ter informação. É com base na informação que as decisões são tomadas. Então, quando você está trabalhando e iniciando o seu planejamento, fique atento a alguns pontos. Primeiro deles, entenda qual é o cenário onde a disputa está sendo realizada. Entenda o que está acontecendo dentro da cidade que você vai disputar a eleição. Procure saber quais são as principais demandas da cidade, os principais problemas, as principais lideranças políticas, os acordos políticos que estão sendo realizados e também a opinião de quem é eleitor. Depois disso, a segundo ponto bem importante é entender quem são os seus concorrentes, sejam eles numa eleição majoritária, sejam eles em uma eleição proporcional. Então, entenda quem são, verifique quem são os seus concorrentes para saber o que é que eles estão propondo e quais são as bandeiras que eles defendem. Você não pode defender a mesma coisa do que o seu concorrente, porque senão vocês se tornam iguais. Você não deveria ir pedir voto ou apostar todas as suas fichas nas mesmas áreas do que o seu concorrente, porque aí vocês estão brigando de uma forma muito direta. Isso não é bom para uma campanha, sobretudo para as campanhas de vereadores, as campanhas proporcionais.
Outra coisa bem importante é, depois de elencar, conhecer o cenário, conhecer os seus concorrentes, é importante que você levante os problemas dos lugares aonde você anda. E para isso, você pode se servir também de pessoas que estão ao seu redor. Então busque com pessoas, com amigos, com a sua equipe de campanha, entender quais são os problemas da sua cidade e do seu bairro. Olha, depois dessas 3 variáveis que você já estudou e você já tem conhecimento, é hora de você avançar um pouco mais no seu planejamento, é hora de você mostrar as suas propostas. Se você já sabe o cenário, se você já sabe quem são os seus concorrentes e o que eles estão propondo ou quais são as suas bandeiras, se você já sabe quais são os problemas da cidade, está na hora de você inventar as suas bandeiras, as suas propostas, mostrar por que é que você precisa ganhar o voto e como você vai ganhar o voto. Então, o último passo, depois de todo esse levantamento que você vai fazer com a ajuda de algumas pessoas ou sozinho, é botar no papel quais são as suas propostas e como é que você vai resolver os problemas da sua cidade ou do seu bairro ou do seu grupo de afinidade. Eu espero ter ajudado, nós voltamos em breve, vamos à vitória!